da manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo. Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom ter a sua companhia nesse Toda Manhã que começa agora com muita informação, muita coisa gostosa, para você realmente se sentir em casa aqui no meu lounge, do programa. Seja bem-vindo com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade. Adoro falar isso porque é assim que a gente recebe você, desse jeitinho especial. E hoje tem arroz doce na cozinha, tem informações, vamos falar também com a nova FAOL aqui no programa. As pessoas vão participar e você também pode ligar pelo 2526-6055, 2526-6055 e participar do programa de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre muitos assuntos. O programa está apenas começando e você é sempre nosso convidado especial, Depois da chuvarada de ontem, o céu abriu, tá lindo. Agora eu não sei, porque eu já não olhei de novo lá fora, mas esse vai e vem de temperatura, esse clima muito doido faz a gente também ficar bem complicado. Eu já tomei meu antialérgico hoje para ver se eu não fico fungando muito, viu? Mas vamos começar o Toda Manhã de hoje com as notícias do dia com o Zoom TV Jornal. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a você que nos assiste também. Eu hoje estreando esse cenário aqui, minha primeira vez, e vamos partir para as informações. Lembrando que esse é um pedacinho do novo cenário do Zoom TV Jornal, do Zoom Notícias, que vai em breve no ar. A gente está arrumando a casa. Exatamente. Só estamos aumentando a ansiedade do pessoal para logo conferir com a gente no Zoom TV Jornal esse novo estúdio. É verdade, tá lindo, lindo mesmo, viu? Mas vamos falar de feriadão, Arthur. A gente acabou de sair de sexta-feira passada, e vamos entrar em outro agora, só que na segunda-feira, dia 1º de maio. Isso aí, na segunda-feira, em outro mês, Abrir um mês recheado de feriados, a gente já começa maio com outro. E aí, pessoal, a gente vai falar sobre o comércio, porque o comércio está autorizado a funcionar também nesse 1º de maio. Isso devido a um acordo entre dois sindicatos, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincomércio, e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio. E aí, para os estabelecimentos funcionarem no Dia do Trabalhador, eles precisam aderir ao termo relativo à convenção da categoria nos dois sindicatos. E embora esse feriado não esteja na convenção, houve um entendimento de que, por se tratar de um feriado prolongado, um fim de semana prolongado, tendo esse feriado na segunda-feira, valeria a pena os segmentos de primeira necessidade funcionarem, como, por exemplo, os supermercados. Porém, como não é possível permitir o funcionamento de uns e restringir a abertura de outros, todo o comércio está autorizado sim a funcionar. E aí, de acordo com o presidente do Sincomércio, o Braulio Rezende, o processo simples e rápido reforça o compromisso dos empresários com as garantias trabalhistas, até porque tudo bem acordado, nos mínimos detalhes, não compromete nenhum dos lados, nem os empresários, nem os trabalhadores, Luciana. É verdade, a gente precisa entender também que o trabalhador precisa de descanso, mas a gente também precisa perceber que o comércio também precisa de vendas. O comércio precisa gerar a economia local até para garantir o emprego aí de todo mundo. Cada vez mais complicado. A gente está vivendo assim num momento muito estranho e as vendas precisam ficar um pouco mais aquecidas. E lembrando, inclusive, Arthur, que a importância do comércio abrir aí numa segunda-feira feriado é porque antecede o Dia das Mães e é uma das datas mais importantes para o comércio.
Exatamente, uma das datas que mais movimenta sim o comércio, até por conta de todas as vendas que são realizadas. Mãe, a gente só tem uma, né? Então é uma data realmente especial que a gente não deixa de fazer o Dia das Mães todo dia, mas a data comercialmente celebrada é também muito importante, não só para o comércio, mas também para todos nós que temos sim nossa afetividade com nossas mães, né? Sim, com e aí certeza. Também não havendo a sobrecarga de nenhum dos lados, principalmente dos funcionários, não tem problema. É isso mesmo, né? Vamos garantir aí também boas vendas que o comércio está precisando para garantir os empregos e os salários. Isso aí também movimentar a parte turística daqui de Nova Friburgo. Sim, isso porque também. Além de anteceder o Dia das Mães, dá para dizer assim, também haverá vários turistas que estarão aqui por conta desse feriado. Aproveitar o friozinho da serra, que cada vez está mais frequente, mais intenso, então isso acaba atraindo o pessoal, né? É verdade. Vamos falar agora das mulheres, como vem avançando, né, essa questão aí da garantia da mulher fazer as suas escolhas, obviamente. E agora, na hora de um momento muito especial na vida, que é ser mãe, que daqui a pouco está chegando esse dia especial, a mulher também pode escolher entre parto normal ou cesárea, é isso? É isso mesmo, um projeto de lei muito interessante apresentado na última terça-feira no plenário da Câmara Municipal pelo vereador Maicon Queiroz, do PSC. Ele trata justamente da possibilidade da gestante escolher entre parto normal ou parto cesariano, a partir da 39ª semana de gestação. E aí esse projeto foi aclamado com muito louvor pelos próprios vereadores, a ponto de ser aprovado por unanimidade em primeira discussão. Agora, falta ele ser votado novamente em segunda discussão para que, após a sanção do Executivo Municipal, vire uma lei e esteja valendo e beneficie as gestantes, até porque são elas que sentem na pele todas as contrações e todas as questões relacionadas ao parto, né, Luciana? Sim, não é mole não, viu? É importante a mulher poder ter essa escolha, cada uma, né, tem uma tolerância para a dor, nem todas aguentam, é muito sacrificante, eu sei que é normal, né, cada vez mais a gente tem aí obstetras trabalhando com um parto mais humanizado, tentando levar, né, essa gestante ao mais natural possível. A gente recebeu aqui a doutora... Ai, meu Deus, Ruiz, Larissa, a doutora Larissa Ruiz, que faz um trabalho realmente muito bonito no âmbito particular e agora também na maternidade. É um momento muito especial na vida das mulheres e por muitas vezes romantizam muito a situação e é muito complicado. Eu acho que a mulher tem sim o direito de escolher, às vezes até por medo, é um momento que a gente fica muito ansiosa, quer que o bebê saia, né, com saúde, o mais normal possível, mas não é fácil, viu, Arthur? Só nós mulheres para entendermos umas às outras e realmente aí parabéns ao vereador, porque é uma coisa que a mulher deve escolher. Agora, é também uma questão médica. Eu acho que é importante saber se a mulher tem condição de fazer cesárea, não é somente, tem muita coisa envolvida. Se puder fazer, sim, se não, não. É muito complicado. É uma questão que o médico também precisa diagnosticar na hora e saber se é possível uma cesárea dependendo da condição da paciente, né? Pois é, Luciana, exatamente. E essa questão também, caso a lei seja aprovada, seja sancionada e valha na prática realmente, pode diminuir os diversos relatos de negligência médica e de violência obstétrica, que a gente de vez em quando mostra aqui no Zoom TV Jornal, mostra até com certa frequência e causar uma melhoria geral até na população friburguense, né? Porque mais bebês vão nascer, menos relatos de problemas na maternidade vão acontecer e acredito que esse seja um bem coletivo que será causado. Sim, para a saúde da mãe e do bebê, com certeza. Sempre tem que ser
Citei a doutora Larissa, porque eu conheço muito bem e sei do trabalho dela, né? Então, esse parto humanizado é completamente diferente. E isso pode ser para todos. É muito importante a gente falar isso. A maternidade pode adotar, sim, esse tipo de situação. Agora, é importante eu falar também que eu fui uma que fiz cesárea, até porque eu tive um parto prematuro e dói, tá? Do mesmo jeito, depois, o parto normal dói na hora, é complicado, tem mulheres que sofrem muito, mas a cirurgia da cesárea também, gente, não é fácil não, tá? Parece que a gente vai morrer a primeira vez que levanta. E é isso, a vida da mulher não é fácil, principalmente quando escolhe ser mãe. Pois aí, a gente tem que analisar também por um outro lado rapidinho, porque serve para valorizar a figura do profissional médico, que nessas horas é indispensável, mas que acaba tendo às vezes uma relação negativa nessa questão toda envolvendo o parto. O melhor disso tudo, Arthur, é que tem mais médicos, mais obstetras bons do que ruins. Não vamos generalizar, óbvio, mas infelizmente tem aqueles que parece que estão no piloto automático e não percebem a grandeza do momento. Mas tem muitos que são maravilhosos. Pois é, com certeza. É isso. E diz a chuvarada de ontem. Eu estava deitada na cama, já era tarde da noite, e vi um clarão assim de repente, falei, ué, vai chover? E aí eu percebi que eu não tinha visto no meu WhatsApp que o CEMADEM tinha mandado alerta. Pois é, exatamente isso, Luciana. Eu, por exemplo, estava assistindo ao jogo do Flamengo no meu quarto lá em casa, até que minha mãe avisou que estava chovendo. Eu nem tinha reparado, muito entretido com o jogo, muito focado lá na ocasião, e realmente houve essa chuva durante a noite, enquanto a previsão era de chuva durante a tarde, né? Sim. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo justamente para essa quinta-feira, dia 26 de abril, né? E aí, bom... Aliás, hoje é dia 27, tá? 27, perdão. Previsão do tempo hoje de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 17 graus e máxima de 24 graus. Então, né, pode chover a qualquer momento, a gente já tem que ficar preparado realmente nessa quinta-feira, dia 27 de abril. Sim, as temperaturas ainda continuam amenas, 24 é uma temperatura gostosinha, né? Faz aquele calorzinho, parece temperatura de quê? De outono. Essa estação que a gente tá. Pois é, já é uma mínima bem maior que em outros dias dessa semana, que faz a gente também talvez poder tirar o agasalho do corpo, não precisar sair de casa com tanto agasalho, tão encasacado, né? Mas também confere uma tranquilidade maior, até porque com uma variação menor de temperatura, até as doenças respiratórias aparecem com menos frequência. Sim, cada vez mais a gente vai aguardar temperaturas agora mais baixas, porque daqui a pouco estaremos no inverno. E exatamente. Aí, Friburgo, você sabe como é. Temos que estar prevenidos sempre, ainda mais em se tratando daqui de Nova Friburgo, onde vem as 4 estações do ano no mesmo dia. Um dia só. Deixa eu pedir Marcelo para mostrar a imagem que eu fiz hoje pela manhã. Olha, após aquela chuvarada toda, olha que céu bonito, que azul maravilhoso. Desculpem, eu fiz no celular, né? Olha a Pedra do Imperador aí, molhada de ontem. Lindo demais, o sol chegando, indo embora, ainda um pouco entre nuvens, mas é a cara de Nova Friburgo. O céu, um dos céus mais bonitos do Brasil. A nossa cidade maravilhosa. É isso mesmo. Obrigada, Arthur, mais uma vez e até breve. Você gosta de arroz doce? Luciana, nunca comi não, mas posso experimentar, né? Ainda mais porque vindo de você eu sei que vai estar gostoso. Vou te mostrar hoje que arroz doce é bom demais. Você nunca comeu, Arthur? Não, nunca comi. Vai ser a primeira vez no caso. Tá certo, então você vai gostar, tenho certeza. Tomara. Gente, então nós vamos... Obrigada, Arthur, mais uma vez. Obrigado, Luciana. Obrigado a você, obrigado ao pessoal de casa e bom dia a todos. Isso aí. Nós vamos então a um breve intervalo comercial e no próximo bloco, é claro, tem cozinha. Eu já adiantei um pouquinho o cozimento do arroz, né, pra gente não demorar muito. Eu volto já já com essa delícia para você, até contando umas historinhas, viu, sobre ele.
Vai ao supermercado? Não esqueça de levar a sua sacola retornável. Sabe por quê? Mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora aqui na nossa região. Com essa atitude e o incentivo da lei, esperamos menos 52 milhões de sacolas jogadas em nossos rios, montanhas e aterros sanitários. Quer pegar leve com a natureza? Então leve sua sacola retornável para o supermercado. É sustentável e até seu bolso agradece. Campanha Acerj. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. A vida passa na nossa frente, vamos todos juntos criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família? Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf, para cada sonho, uma conquista. Vai ao supermercado? Não esqueça de levar a sua sacola retornável. Sabe por quê? Mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora aqui na nossa região. Com essa atitude e o incentivo da lei, esperamos menos 52 milhões de sacolas jogadas em nossos rios, montanhas e aterros sanitários. Quer pegar leve com a natureza? Então leve sua sacola retornável para o supermercado. É sustentável e até seu bolso agradece. Campanha Acerj. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. A vida passa na nossa frente, vamos todos juntos criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim. Oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582.
O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. O Toda Manhã está de volta e você aí de casa e a gente, né, de uma maneira geral, precisa perceber que a gente precisa fazer a nossa parte no meio ambiente. E é claro que a gente sempre traz notícias boas para que a gente possa, de fato, levar, né, para o nosso dia a dia a conscientização. Vamos falar dessa campanha da Acerj. Vai ao supermercado? Leve sua sacola retornável. É sustentável, seu bolso agradece e você apoia a lei. Em um ano, podemos reduzir 52 milhões de sacolas jogadas em nossas montanhas, ruas e rios. Uma campanha Acerj. Pois é, gente, mais de 11 mil sacolas são distribuídas por hora nos supermercados aqui de Nova Friburgo. Imagina, 11 mil sacolas por hora, só aqui na nossa cidade. É muita coisa, é muita sacola plástica. Então, com essa campanha, a Acerj espera menos 52 milhões de sacolas jogadas por ano em nossos rios, em nossas montanhas e também nos aterros sanitários. A lei, que já está em vigor no estado e estabelece as regras de substituição das sacolas plásticas tradicionais pelas retornáveis em todos os supermercados aqui do nosso estado, já diminuiu em 58% de sacolas plásticas no meio ambiente. É um número considerável. Então, na hora de sair de casa, eu ando com as minhas sacolinhas por aí, viu? São sacolas que por muitas vezes a gente pode enrolar e colocar dentro da bolsa. São sacolas pequenas que a gente abre e elas ficam grandes. Então, é só aproveitar, viu? Saiu de casa? Primeiro, invista em algumas sacolas retornáveis. Tem muitas lindas por aí, tem muita gente que faz um trabalho muito bonito com isso. Alguns supermercados já vendem algumas sacolas bem legais e você pode, toda vez que sair de casa, ou botar no carro, ou botar dentro da bolsa, igual guarda-chuva. A gente de vez em quando tem que andar com ele dentro da bolsa, porque aqui em Friburgo é assim. Coloca a sua sacola também. Passou no comércio, precisou de comprar alguma coisa, precisou passar no supermercado, coloca tudo ali dentro da sua sacola. Além de fashion, viu? Você está aí levando consciência para todos nós. Então vamos aproveitar, vamos fazer a nossa parte. E hoje ele está de volta, hoje é dia de Giro no Esporte com Eude Martins, que não sei se está muito feliz com o Flamengo não, viu? Mas vamos aí ao Giro no Esporte. Eude Martins, bom dia! Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal de casa. Como você falou, né? O Mengão ganhou ontem, mas não tô triste não, tô feliz porque a galera aqui da redação é toda flamenguista, então dá pra gente relevar, né? Lembrando que você é tricolor, né? Pois é. Tá, mas vamos certo. lá. Vamos lá. A gente começa falando de fisiculturismo. Semana passada a gente trouxe uma matéria de uma família que era lá da Hungria e veio morar aqui em Nova Friburgo. E dessa vez o Vitor Borges foi falar com o irmão mais velho, de 15 anos, que tem o sonho de ser fisiculturista. Vamos ver essa matéria aí. Vamos conferir. Um garoto novo, apenas 15 anos de idade, mas com tamanho de adulto, 1,86 m de altura e muita força. Esse é o Adam, irmão mais velho de uma família húngara que veio morar em Nova Friburgo. O sonho dele, se tornar atleta profissional de fisiculturismo. Mas, como consegue tão novo se adequar a uma rotina tão exigente? De manhã, né, eu vou pro colégio, depois do colégio venho direto treinar. Né, a melhor parte do dia, né, treinar pra mim. Aí depois vou pra casa, né, aí no dia seguinte, né, aí depois tem dia que trabalho, né, pra, como se sabe, para comprar suplementação. E assim, suplementos acho que não adiantava bastante. Não, tem que suplementar, né? Creatina, whey, né. Aí, cara,
é melhor ficar cansativo, né? Ficar cansado todo dia, treinando, estudando, trabalhando. Meio 2020, 2021, quando começou mais ou menos a pandemia, eu entrei no fisiculturismo, né? Que aqui, acho que, se não me engano, pode entrar só com 13 anos. Agora eu tô com 15. Aí, cara, depois disso, eu comecei com o Ronaldo, né? Treinando com ele. Aí depois a gente foi treinando, e por motivos pessoais, né, colégio, precisei mudar o horário, né? Já treinava de manhã, aí passei pra tarde. Agora tô treinando de meio-dia e meia, 1 hora, até 2h30, 3 horas, né? Por dia eu treino 1h30, quase 2 horas, né? Tem dia que também 2h30, bastante tempo, né? Quando tem mais tempo livre. 2 horas na academia, com suplementação, alimentação, dieta e o que não pode faltar, acompanhamento. O Adam passou por alguns problemas de joelho, uma escoliose na coluna e trabalha com o Ronaldo para a correção e fortalecimento dessas áreas. Eu conheci a família toda aqui dentro mesmo, da Aqua Fitness, e tentando apoiar, né, a família inteira, porque o Johnny, o pai, é um cara que está sempre em cima dos filhos, treinando firme, pesado, para um dia chegar a turma lá em cima da elite. E eu pude ajudar ao David e ao Adam aqui dentro no treininho de musculação. Eles evoluíram bem e a gente espera que com a luta deles, eles cheguem bem acima. Eu espero que chegue mesmo, porque vai. Ganhar a vida com alta performance individual não é nada fácil. Para esportes como esse, não basta apenas ter um corpo forte e bonito. Um atleta tem que ter também uma mente muito sólida, se blindando das distrações e focando também em suas inspirações. O Adam já tem as dele. Por enquanto eu quero, né, primeiro crescer bastante, definir bastante, né, o corpo, para depois, né, mostrar alguma coisa, assim, começar a mostrar mais o corpo, entendeu? Que agora eu quero fazer minhas primeiras aparições em palco, né? E quem que é a sua inspiração no fisiculturismo hoje? Você tem alguém? Tem. Conhece a Ramondino Pro? Ramondino Pro, claro que eu conheço. Né? Cariani. Renato né? Cariani, Então, galera que tá falando, faz muito conteúdo aí na internet, então, né? Direto, sim. Bacana. Esse pessoalzinho, né? Cavalo também. Como a gente pode ver, o trabalho é árduo e não para. E o que fica é a torcida, para que com o tempo, esse garoto saia daqui pro mundo, disputando seus campeonatos e alcançando seus objetivos. O moleque tá crescendo, tá evoluindo constantemente, pega cargas aí que eu achei que ele não fosse tão cedo pegar. Consegue, com certeza. A luta tá grande deles. Conciliar escola, musculação, kickboxing, é complicado. Aonde a gente vive é meio difícil. Tem que ter apoio de muita gente e complica. E a luta que o pai deles tem é grande. Por isso que eu tenho a certeza de que eles vão longe. Pois é, foi o que o Vitor falou, a torcida aqui, a gente deixa aqui a nossa torcida para o garoto, que é apenas 15 anos e já tem um corpo ali totalmente definido, e a gente torce para que ele consiga realizar essa carreira ali no fisiculturismo, né? E agora vamos partir para o mundo da bola. Vamos começar falando do Frisão, do friburguense aqui, o nosso tricolor da Serra. Na semana passada a gente trouxe a informação de que o Dario Conca, ex-jogador de futebol, estaria interessado em gerir o futebol profissional aqui do clube, mas não foi dessa vez. Por conta da proximidade do campeonato, do início da Série A2, o Campeonato Carioca, a segunda divisão, o Conselho Deliberativo do Tricolor da Serra optou por manter o atual gestor de futebol profissional, José Eduardo Siqueira, mais conhecido Siqueirinha. A proposta, no entanto, que foi apresentada pelo Dario Conca, não foi negada, mas a comissão ali, composta por membros dos conselhos consultivo e diretor do clube, estão no trabalho de análise dessa proposta. O Tricolor da Serra estreia na segunda divisão carioca contra a Cabo Friense no dia 13 de maio, às 3 horas, com mando de campo da equipe lá de Cabo Frio. Então não foi dessa vez que esse ex-cracaço de bola vai gerir o futebol do friburguense, mas fica aqui a nossa torcida para que possa ter um desfecho feliz, né? E agora vamos às notícias do Mengão. Como a Luciana falou, o Flamengo ganhou ontem, uma sonora goleada. O primeiro jogo o Flamengo tinha perdido por 2-0 lá na região sul do país, mas ninguém tinha dúvidas de que seria uma goleada aqui no Maracanã, e o Mengão acabou ganhando por 8-2. Destaque para o Pedro, que marcou 4 gols, e os outros gols foram marcados por Thiago Maia, Gerson, Gabigol e Cebolinha, né? Uma sonora goleada aí, um 8-2, um jogo bastante maluco, né? Como se diz. É um jogo que o Flamengo conseguiu dominar bastante o seu adversário, acabou realizando esse placar aí de 8-2 e passou para a próxima fase do Brasil. Se eu não me engano, os times que avançaram dessa fase embolsam cerca de 3.300.000 reais.
E pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo visitou no último domingo o Inter lá no Beira-Rio e perdeu de virada por 2-1. Um jogo ali bastante movimentado, o Flamengo conseguiu abrir o placar com o Gerson marcando um golaço, mas acabou tomando 2 gols ali do Maurício, um ali no finalzinho da partida que gerou bastante confusão também na torcida do Flamengo, que alega que o jogador que tocou a bola para o Maurício teria realizado uma simulação ali na área, mas o gol foi validado e o Mengão acabou perdendo por 2-1. E agora o Flamengo enfrenta o Botafogo no próximo domingo às 4 horas no Maracanã, em clássico que vai ser realizado pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos ver, né, se o Mengão vai conseguir manter essa fase com o Jorge Sampaoli, que aparentemente deu jeito no time, né? Deu uma injeção de ânimo na galera ali, que parece que realmente voltou a jogar bola. O Gerson, principalmente, que vinha sendo bastante criticado pela torcida do Flamengo, voltou a jogar em grande nível. A gente sabe que ele é um cracaço de bola, que tem muito a render ainda para o rubro-negro, né? E o próximo jogo da Libertadores é contra o Racing, lá na Argentina, na próxima quinta, às 7 horas da noite. O Flamengo, que ainda está tentando se reestruturar na Libertadores, né? Perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo. Acredito que consiga novamente vencer essa partida lá na Argentina e se sacramentar aí como líder do grupo. E aí terão mais 3 rodadas, né? Os jogos de volta. E agora vamos às notícias do Vascão. O Vascão, o Gigante da Colina, no último domingo, enfrentou o Palmeiras no Maracanã, lotado de vascaínos, e chegou a abrir 2-0 no placar, né? Os gols foram marcados por Pedro Raul e Gabriel Peck. Mas o atual campeão brasileiro não deixou barato para o Gigante da Colina, correu atrás do placar e conseguiu empatar a partida, que terminou em 2-2. E nessa terça, o time realizou um jogo-treino contra o Sampaio Corrêa no CT Moacir Barbosa, que é o CT do próprio clube, que venceu por 3-1. A partida que foi marcada os gols foram marcados pelos recém-contratados Matheus Carvalho, Juan Cruz e Carabarral. Os titulares que entraram em campo contra o Palmeiras não foram ao gramado nessa partida, apenas os reservas, né? E o Vascão retorna aos gramados pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda contra o Bahia, dessa vez em São Januário, às 8 horas da noite. Vamos ver, né? O Vasco está surpreendendo bastante nesse início de campeonato, já ganhou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, conseguiu o empate ali contra o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, está surpreendendo bastante. A gente está na torcida aí para o Vascão seguir nesse caminho, né? E agora as notícias do Flusão, tricolor das Laranjeiras. Na última terça, o time venceu novamente o Paysandu por 3-0 pela Copa do Brasil. O primeiro jogo também havia sido 3-0. Um jogo bastante controlado pela equipe carioca, pelo Fluminense. Os gols foram marcados por Germancano, Keno e John Kennedy. O tricolor ainda perdeu algumas chances de gol ali no meio da partida, ali para o final também, mas que no final do confronto não fizeram falta. Pelo Campeonato Brasileiro, o time segue invicto, primeiro colocado e sem sofrer gols ainda. No sábado, o Fluminense derrotou o Atlético Paranaense por 2-0 no Maracanã e o time volta a campo pela competição contra o Fortaleza, novamente abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado às 4h30 da tarde. Na terça-feira, o clube volta aos gramados, dessa vez pela Libertadores, no Maracanã, para enfrentar o River Plate pela 3ª rodada da competição, às 9 horas da noite. Lembrando que o Fluminense também é líder do seu grupo na Libertadores e vamos ver se vai conseguir ganhar mais essa do River, né? E o outro que também está invicto no Campeonato Brasileiro é o Glorioso, que venceu o Bahia por 2-1 na última segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, um jogo bastante movimentado aí, né? E hoje o Botafogo entra em campo pela Copa do Brasil, venceu o primeiro jogo contra o Ipiranga lá no Sul também, por 2-0, e hoje entra em campo no Newton Santos às 7h30 da noite para sacramentar a classificação. Acredito que o time não sofra nenhum perigo na partida, consiga se classificar de maneira tranquila. E pelo Brasileiro, novamente, ele vai enfrentar o Flamengo, como eu já havia dito antes, no clássico realizado no Maracanã, às 4 horas da tarde. Creio que vai ser um jogão aí de bola, as duas equipes vêm em boa fase, né? E pela Sul-Americana, a competição internacional que o Botafogo disputa, o clube vai entrar em campo na próxima quinta-feira, dia 4, no Newton Santos, no Engenhão, às 9 horas da noite, contra a LDU. O Botafogo, que também é líder do seu grupo, na verdade é o segundo colocado, pois a LDU é a líder com 6 pontos, o Botafogo tem 4, porque empatou o primeiro jogo contra o Magallanes por 2-2, né? Então, vamos ver se o Botafogo vai conseguir ganhar da LDU e se tornar o líder do seu grupo, né? Que é o grupo A, exatamente, da Sul-Americana. Vamos torcer para todos os cariocas aí conseguirem se sair bem, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo nas rodadas de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana. E é isso, galera. Chegando ao fim aqui mais um Giro no Esporte. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Luciano, volto com você.
Aí esportivas, muita coisa interessante acontecendo aí no mundo do esporte e a gente fica por dentro aí com você, Eude Martins, no Giro no Esporte. Obrigada, tá? Valeu, bom dia. Até a próxima. Bom dia para você também. Valeu. E você aí de casa, vamos a mais um breve intervalo comercial. Vamos mostrar imagens da cidade, Marcelo Iese? Sim, então onde nós vamos, Marcelo? São Pedro da Serra, 19 graus, ó, friozinho gostoso. Com certeza essa temperatura à noite também tá desse jeito. Então aqui, vamos aproveitar esse outono maravilhoso. Vamos aproveitar São Pedro da Serra, restaurantes simplesmente fantásticos, uma natureza, né, realmente esplêndida, e a gente pode ir para um lugar gostoso, calminho, aproveitar um pouquinho de São Pedro da Serra. Vamos aproveitar nossa cidade. Um breve intervalo, a gente volta já. Chegou a Matinal Alimentos, uma loja online especializada em vendas de alimentos nutritivos, saudáveis e saborosos para o seu café da manhã. Entrou, comprou, chegou. Mais economia, mais conforto, mais praticidade. Matinal Alimentos. De nossa loja direto para a sua casa. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ com apenas uma vida. Planos a partir de R$ 162,22 mensais. Fale com a Unimed Serrana RJ 22 99207 4516. Gente! Não, peraí, menino. E se eu te disser... Não. E se eu te disser que o melhor EAD do país está por R$ 149,00 por mês? O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço, R$ 149,00 até o final da faculdade, o que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Menino, vem cá. EAD Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Yo. Todo mundo tem direito a ser alguém. Vestibular, Enem, eu tô de boa, na boa. Colégio Nossa Senhora das Dores, da educação infantil ao novo ensino médio. Matrículas abertas. No Friburgo Shopping, você encontra o presente especial que a sua mãe vai amar. Dia das Mães é no Friburgo Shopping. Todas as tendências da moda, muita tecnologia, acessórios incríveis, autocuidado, perfumaria e muito mais você encontra aqui. Dia das Mães é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Chegou a Matinal Alimentos,
Uma loja online especializada em vendas de alimentos nutritivos, saudáveis e saborosos para o seu café da manhã. Entrou, comprou, chegou. Mais economia, mais conforto, mais praticidade. Matinal Alimentos. De nossa loja direto para a sua casa. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Sua empresa pode ter Unimed Serrana RJ com apenas uma vida. Planos a partir de R$ 162,22 mensais. Fale com a Unimed Serrana RJ 22 99207 4516. Gente! Não, peraí, menino. E se eu te disser... Não. E se eu te disser que o melhor EAD do país tá por R$ 149 por mês? O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço, R$ 149 até o final da faculdade? O que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Menino, vem cá. EAD Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. No Friburgo Shopping, você encontra o presente especial que a sua mãe vai amar. Dia das Mães é no Friburgo Shopping. Todas as tendências da moda, muita tecnologia, acessórios incríveis, autocuidado, perfumaria e muito mais você encontra aqui. Dia das Mães é no Friburgo Shopping. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. O Toda Manhã está de volta e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a população, viu? Marcelo, eu preciso aqui das informações. A gente vai falar de um assunto que afeta, né, Nova Friburgo de uma maneira diária e a gente precisa buscar soluções para que todos possam se unir para resolver esse problema, né? Empresa, governo municipal e também o usuário de uma forma geral. Eu estou aqui com o Josimar Tardim, ele é gerente operacional da Nova FAOL e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a situação da empresa hoje no município e escutar também o que a população tem a dizer. Bom dia, Josimar. Que bom tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos de casa. Fico feliz com esse convite para a gente poder esclarecer um pouco mais como que é feita toda a operação, quais as dificuldades, né, do nosso dia a dia. E a gente vai estar aqui para sanar todas as dúvidas e tentar esclarecer um pouco mais as dúvidas do usuário do dia a dia, né? O superintendente, o Colonese, também estaria aqui com a gente hoje, só que ele está em viagem, não é isso? Sim. Até para ver novas tecnologias aí para a empresa, de uma forma geral. Mas você é o gerente de operações. Operações. O que é isso, né? O que você faz lá na FAOL? A gente faz tanto a questão do planejamento, né? Acompanha a execução e a gente vai adaptando o que não deu certo, né? Fazendo novos planejamentos, acompanhando o dia a dia, a estatística, tudo isso para de uma forma melhor atender o usuário, né? Sim. O usuário, Josimar, não está muito satisfeito, né? A gente vai mostrar aqui alguns questionamentos, né? As pessoas estão reclamando mesmo do serviço de uma forma geral. E eu gostaria que você escutasse, né? A nossa população. O nosso jornalismo foi às ruas, principalmente nos pontos de ônibus, para poder ver o que eles estão falando. Vamos acompanhar comigo? Vamos sim. Então vamos lá saber o que a população está falando.
O transporte público em Friburgo piorou muito. Eu, no caso, eu perdi o ônibus de 12h15, só vou ter ônibus 3 horas, que é a estrada Fazenda da Laje. A gente lá fica desprezado lá, a gente não tem, entendeu? A senhora não entende por que dessa falta de horário? Não entendo, sabe? Não tem explicação. Então, as pessoas falam muito dessa questão dos horários. A senhora falou que o ônibus que ela perdeu de 12h15, só 3 horas da tarde. Por que isso, Josimar? Então, o que aconteceu nisso tudo? As pessoas, às vezes, elas fazem uma comparação com o que era antes da pandemia, né? Lá em 2019, todas as grades de horário que tínhamos, né, que a gente ofertava ao usuário, e depois disso chegou a pandemia, né? Nesse meio tempo também sem contrato. E com a nova gestão da prefeitura, foi feito um contrato emergencial, né, que sagrou-se vencedor desse certame a Itapemirim Group, que não conseguiu assumir o serviço, né, não teve capacidade de assumir o serviço. Esse contrato, né, o 127 de 2021, ele tem 112 veículos, 101 operantes, né, e todas as grades são montadas em cima desses 101 veículos operantes. Isso tudo a gente pega número de passageiros por linha, para poder desenvolver toda essa grade de horário para ofertar ao usuário. Tudo isso tem sido cumprido rigorosamente, né? A prefeitura tem acesso a todos essa grade de horário, esses dados todos da empresa. E, infelizmente, antes da pandemia, felizmente, mas infelizmente agora, lá nós tínhamos 135 veículos, 125 operantes. Agora, com 101, são 24 veículos a menos. Então, diminuiu-se consideravelmente a oferta de partidas, né, para os usuários. E isso, eles têm essa comparação. Isso, com certeza, vai acertar numa próxima licitação, onde vai ser refeita toda a reformulação do transporte, das partidas, para poder ofertar mais partidas e dar um conforto maior ao usuário, né? Sim. A empresa está operando nesse contrato emergencial há quanto tempo já? Então, ela começou o contrato em 2021, setembro de 2021. Mas antes desse 2021, ela também estava operando nessa ainda emergencial, foi simplesmente voltou da mesma situação. Sim, e o contrato aqui de licitação foi feito em 2008, por 10 anos, e encerrou em 2018, né? Então, a partir de então, ficou um tempo sem contrato, e depois, na gestão anterior, foi feito um contrato onde tinha um repasse a ser feito em 2019, foi acordado ser feito um repasse de 400 mil, e junto com a pandemia, né, em março de 2020, esse repasse deixou de ser feito. Isso prejudicou porque a demanda de passageiros caiu, prejudicou muito a empresa, né, o seu caixa, até a questão de dar continuidade na renovação de frota, tudo isso afetou demais. Em 2021, com a atual gestão da prefeitura, foi feito, né, como eu falei anterior aqui, um contrato, e esse contrato 127 de 2021 iniciou-se em setembro, né, 30 de setembro de 2021. E naquele período seria feita uma licitação do transporte aqui de Nova Friburgo. Só que não conseguiu fazer a tempo, né? Em 2022 renovou-se esse contrato emergencial, queria ser renovado, né? Tivemos uma audiência até calorosa junto ao juiz, e ali saímos com um acordo de uma tarifa de R$ 5,73. E posteriormente a Coptec, que é quem hoje faz o estudo do transporte em para licitação, né, para Nova Friburgo, participaria para ter uma tarifa final. Então, fomos ao Rio, ao encontro eu e a nossa equipe técnica aqui de Nova Friburgo, da FAO, encontrar com o pessoal da Coptec, e lá chegamos, para nossa surpresa, já tínhamos uma tarifa lá, que seria a tarifa de 5,13, né, que é atual hoje, que tem um subsídio, né, a tarifa para o usuário é 4,20, né, ela continua congelada, e paga-se um subsídio à empresa de 930 mil, né, por essa tarifa de 5,13. Quando chegamos lá, para nossa surpresa, desses 5,73 tiraram o ISS, que hoje tem uma suspensão, não uma isenção, que não pode dar isenção do imposto, né? E tirou-se também o reajuste anual dos rodoviários, que foi dado o IPCA de 7,1%, e também os dados que hoje eles utilizam uma planilha da JPOT, que faz o cálculo de tarifa. E nessa planilha, né, nas normatizações, manda-se colocar
os dados operacionais de 12 meses e não de 6 meses. Eles colocaram de 6 meses. Tudo isso influenciou nessa queda da tarifa de 5,73 caindo para 5,13. E isso atrapalha muito na renovação, isso a empresa tem fechado no vermelho, tudo isso atrapalha o transporte para o usuário. Né? Nunca bate a conta que a prefeitura faz, que a empresa faz. Por quê? Né? O que está errado aí nessa situação que a prefeitura não coloca e a empresa coloca? Vocês chegaram a demitir funcionários por causa dessa situação? Então, a demissão de funcionários, ela ocorreu foi até um acordo que a gente abriu quando chegou a pandemia, a gente não estava utilizando todo mundo, né? A gente aderiu aos planos do governo, né? De redução e o governo cobriu uma parte do salário num certo período. E quando a gente identificou que não ia voltar a mesma demanda, teve um corte mais ou menos de 30%. Que foi o que aconteceu de 35% na receita e a gente teve um corte de 30%. Esse 30% foi onde esses carros, né, de 135 caiu para 112, até com esse contrato, e também foi na mesma proporção de funcionário. Só que as contas não batem, às vezes, da prefeitura e da empresa, só que todos os dados operacionais que a empresa tem, ela foi fornecida para a prefeitura, né? Então, a gente até com a atual gestão, a gente ofereceu uma sala para alguém da atual gestão participasse dentro da empresa de todo o processo, elaboração de todo o processo, acompanhamento de notas, de peças, de todos os pagamentos da empresa. Até hoje a gente não teve, né, essa felicidade de ter uma pessoa do nosso lado lá acompanhando também tudo isso. A gente tem que lembrar que a FAOL ela é uma concessão. Né? Ela é uma empresa particular com uma concessão pública, então isso precisa do gerenciamento também do poder público. Então essa pessoa lá dentro seria realmente fundamental. Sim. Mas vamos ouvir mais um pouquinho da população, que eu já tenho até outra pergunta aqui. Vamos mostrar. Eu saio de casa num horário de 10h30, eu fico mais ou menos dependendo de carona para me poder chegar ao trabalho, porque todo mundo que está no ponto não vai passear, 90% vai trabalhar. Sendo que a gente que trabalha, a gente depende do ônibus. Então eu penso assim, ele está no bem bom, ele está lá sentado no seu conforto, de repente ele não sabe o que está se passando. Ele como patrão, ele sabe que ele tem empregado também, que tem horário para cumprir. Existem normas, doutrina que a gente tem que seguir a lei. Só que eu peço ele como dono da FAOL para ele poder ver, porque eu não acredito que 3, 4 ônibus somem dentro de Rio Grandino, é o que desce e não vem. A gente fica à deriva, esperando o ônibus aparecer para a gente poder se locomover e trabalhar. E final de semana é um caos, é 2, 3 horas. Então, Josimar. Com relação, às vezes a gente tem a desinformação, né? A gente tem todas as grades de horário disponíveis, né, no nosso site. Temos grupos de WhatsApp, onde o usuário ele consegue acessar, quem tem acesso, né, a esse aplicativo de WhatsApp, consegue acessar pelo nosso site e entrar nos grupos de WhatsApp. Temos, em média, 50 grupos de WhatsApp para atender todas as linhas. Ali ele vai interagir com nossos operadores em tempo real, com relação a todas as partidas, porque podemos ter atrasos, né? Hoje, né, atualmente, a gente está com a rua ainda Monte Líbano fechada, a rua Carlos Alberto Browne, que dá acesso às Brownes, ou seja, aquele trânsito todo que passava por essas ruas, passam por essas ruas todos os dias, eles estão sendo desviados por algumas outras ruas. Isso atrapalha o trânsito, né? Acaba atrasando também toda a nossa programação. A gente ficou por quase 2 meses com a principal avenida da cidade, a Avenida Alberto Browne, fechada, né? Depois teve o Carnaval, que ficou mais um período, quase que 2 meses praticamente, a gente não pôde utilizar. A gente teve que compartilhar com os carros de passeio, carretas, que atende a todos esses cimenteiros aqui da nossa região. A estrada do contorno aí seria, né, de fundamental importância para o trânsito da cidade? Então, o trânsito ficou todo ele desviado pela Avenida Galdino do Vale. Todos os passageiros, né, que pegavam um ônibus ao longo do Alberto Browne tiveram que fazer o embarque e desembarque ali no ponto do Paissandu, ao longo dali da avenida e também na Casa Miele. Tudo isso impactou na nossa programação. Você faz uma programação para um trânsito mais ou menos normal, né? A programação de manhã ela tem um tempo de viagem, como um trânsito melhor, à tarde um pouco mais intenso, e você faz uma programação em cima disso, quando tem todo esse congestionamento, né, essas vias paradas praticamente, você tem os atrasos. Infelizmente, o usuário que está lá na sua origem para vir para o centro, né, seja ele Rio Grandino, Amparo, ele não consegue, às vezes, ter aquela pontualidade. Mas isso não é por culpa somente da empresa, né?
tem o trânsito também, que hoje em dia a gente não tem nenhuma faixa seletiva de ônibus, né, que seria um programa de mobilidade para dar uma preferência no transporte público, fazer com que as pessoas deixassem o carro mais em casa, tirar um pouco desses carros da rua. Infelizmente hoje a gente não tem também, né, na cidade. Eu tenho aqui, estão dedurando motorista. Olha aí, ó. O Santa Bernadette de 5h25 e 6h20 não tem passado ou cumprido horário. Sendo que o Santa Bernadette, que deveria descer às 6h20, desce próximo às 7 horas. Porque, segundo informações de passageiros, o motorista do coletivo está na padaria tomando café da manhã. Isso aí a gente não vamos dedurar o motorista. Né? Lógico que ele tem todo profissional, todo colaborador tem o seu horário de intervalo, a gente atende às leis trabalhistas, mas tudo isso, quando ele tem um horário de intervalo, tem um local próprio para ser feito, né? Ou a garagem de apoio que a gente tem lá na Vila Amélia, ou até no centro da cidade mesmo, com uma outra rendição, para que o usuário não fique lesado, né? Não fique faltando uma partida. Isso aí, eu peço que todas essas reclamações até que foram enviadas a vocês, que sejam enviadas aos nossos canais de comunicação também, que a gente vai verificar, vai chamar o funcionário e fazer as correções necessárias. Aqui, ó, e para quem precisa trabalhar cedo e não pode contar com Santa Bernadette, tenta pegar o ônibus de São Geraldo, mas os coletivos do horário de 5h55 e 6h18 não param nos pontos por causa de lotação. Isso. Que aí não está atendendo todo mundo. Realmente, né, a gente sabe que em qualquer lugar do país, no horário de pico, os ônibus andam com a lotação, né, não máxima, mas muito mais além do normal ali, que é uma lotação de banco do meio do dia, né? Que todas as concentrações, tanto com horário de trabalho, com o colégio, eles têm praticamente os mesmos horários, né? Isso aí até uma discussão esse tempo, eu estava até comentando, se tivesse uma diversificação, o colégio entrasse um pouco mais tarde, diferente um pouco do trabalho, na saída também, teria um pouco menos de fluxo, né, de passageiros dentro do mesmo horário, dividia-se ao longo do dia. Mas, infelizmente, né, com a entrada e saída de colégios tudo junto, nesse horário de pico, realmente os carros andam cheios. E se falta um no meio, com certeza vai dar uma superlotação. Mas isso, com certeza, pega no pé do motorista agora. Está sendo anotado aqui, a gente vai fazer as correções necessárias. Tá certo. Ó, tá vendo? Aqui agora a gente vai ser canal para poder puxar a orelha de todo mundo, viu? Vamos a mais uma pergunta, né? Pergunta não. As pessoas estão indagando certas situações que acontecem diariamente, né, com os ônibus. Vamos lá. Não tem horário, o ônibus tudo sacateado. Tá horrível, tá horrível. Você fica no ponto. Se quebrar um ônibus, então, até chegar o outro, você pode voltar para casa, nem ir para o trabalho. Tá negativo mesmo. Josimar, reclamando aí da questão da condição dos ônibus, né? Sim. Então, em 2017, a atual diretoria, quando assumiu aqui a Friburgo Auto Ônibus, eles vieram com uma proposta de fazer um transporte, né, exemplo para o Brasil, né? Então, eles vieram, já não tínhamos carro com ar-condicionado aqui, foi colocado 66 carros com ar-condicionado. Foi feita uma renovação de frota, iniciou-se em 2017. 80 carros são novos. Começou em 2017, 2018 e os últimos carros a serem comprados foram 27 em 2019. Depois veio a pandemia e não deu continuidade nessa renovação. Então hoje ainda temos 32 carros, ainda 12 carros do ano de 2013, são Volkswagen, que a gente não conseguiu trocar ainda, e temos também 16 carros, do ano de 2014. Então isso, com o passar do tempo, ruas esburacadas, tudo isso, afeta demais a vida útil do carro, né? Então, as manutenções necessárias, corretivas e preventivas estão sendo feitas. Só que a maior parte ali, coisa de 80% das quebras, muitas das vezes são suspensões. A gente tem muitas ruas esburacadas, temos ruas sem pavimentações e tudo isso afeta demais a operação. Se torna uma operação mais cara, porque você tem que fazer o reparo da peça, tem que colocar peça nova. Tudo isso afeta também até na tarifa final. E os valores subiram, né? De todas certeza. Essas pneu... Até para a nível de conhecimento, o pneu ele quase que triplicou de preço depois da pandemia. E também está tendo falta de matéria-prima para ser feito. Muitas das vezes você vai comprar e você não consegue, você tem um prazo de entrega. Antigamente você ia comprar no ato, você tinha a sua entrega, hoje em dia não. Às vezes você tem que aguardar uma semana, não só o pneu,
mas também hoje em dia tem uns carros com suspensão a ar, não é mais mola, né? Então são aquelas bolsas de ar, tudo isso, facões, tudo isso a gente não está encontrando no mercado de pronta entrega, está tendo que ter uma espera. A prefeitura ela tem feito o repasse da verba necessária? Então, falei até aqui um pouco antes aqui sobre o que seria necessário, o que a empresa, o que remunera o serviço hoje, seria uma tarifa de R$ 5,73. Está sendo praticada uma tarifa de R$ 5,13. Hoje tem sido feito o repasse em cima dos R$ 5,13, sim, tem sido feito 930 mil por mês. Só que seria R$ 1.500.000. Então tem 600 mil desde setembro, do primeiro repasse desse segundo acordo, né? O segundo acordo emergencial, não está sendo feito. Ou seja, 600 mil estão deixando de entrar nos cofres da empresa. Isso tudo afeta a renovação, isso afeta em investimento de tecnologia, tudo isso para poder dar um conforto maior ao usuário, né? Sim, sim. Vamos lá, mais uma participação, né, de um usuário aí da empresa. Sinceramente, eu acho que está péssimo o transporte Nova Friburgo. Tá? É um ônibus, eu moro no morro, é um ônibus ruim, não aguenta. Esses dias, semana passada, a gente ficou a pé ali perto do Nilo Martins, porque o ônibus não aguenta subir o morro, já era 7 horas da noite, entendeu? A gente tem que marchar tudo na Canela, eu acho que a gente podia dar um pouco mais de atenção, ainda para os morros também, né? Ter mais horário até, se for possível, e um ônibus que aguente mais, né? Porque estão muito ruim a qualidade do transporte. As reclamações são todas elas pertinentes, tanto ao horário, né, quanto a quebras, né? 90% das nossas quebras, infelizmente, está nessa frota de 2013, 2014. A gente faz um levantamento, a gente faz as correções necessárias, só que, infelizmente, você corrige, você faz a manutenção e você é pego de surpresa. A evolução, ela vem para melhorar o nosso dia a dia, né? Só que em algumas coisas, antigamente nós tínhamos uma frota dela toda mecânica, hoje em dia é toda eletrônica. Com a trepidação de paralelo, tudo isso, são tomadinhas, elas desencaixam. Desencaixou uma tomada, ela deixa de dar o contato, às vezes o carro perde a força. Às vezes o mecânico tem que ir lá, só chegou lá, colocou novamente. Aí você vai lá, recolhe aquele carro, faz uma corretiva melhor para que não venha dar aquele tipo de problema, mas às vezes a gente enfrenta outros tipos de problema. Com certeza está sendo dado as atenções necessárias e devidas para ser feitas as correções, as preventivas nesses carros, mas infelizmente com a idade já um pouco mais avançada dos carros, que operam às vezes em determinados locais 16, 17 horas. Fica um período na garagem, pernoitando, e depois de manhã já sai novamente. Isso tudo vai desgastando naturalmente a peça e também desgastando o veículo. A vida útil vai A vida útil, isso. O certo seria aí os carros todos mais novos. Eu não gosto de receber uma reclamação. Às vezes eu chego para trabalhar, às vezes você abre uma ouvidoria e você tem uma reclamação. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai investigar o que houve com aquele carro, faz as correções necessárias. E a gente gostaria de não ter mais aquela reclamação. Mas, infelizmente, algumas vezes voltam. Mas não por incapacidade da empresa, né? Por falta de manutenção. Com certeza não. A gente não gostaria de estar aqui hoje, né, respondendo. Sim. Queria estar aqui hoje planejando um futuro melhor, né, com mais conforto para o usuário. Sim, a gente vai falar aí desse futuro, né, o que está por vir. Mas vamos ouvir novamente mais um passageiro. Onde eu moro, no Califórnia, está um pouco difícil de ônibus, né? Os horários. Horários, difícil de chegar na hora, quantidade, né? Isso é uma questão que todo mundo tá reclamando. E esse senhor já é um idoso também. Eu gostaria de falar sobre gratuidade. Isso aqui em Nova Friburgo qual a porcentagem de gratuidade hoje que a empresa tem? Você tem esse número até, né? É uma quantidade muito grande? Sim, hoje gratuidade total gira em torno de 36%, 37% do passageiro total. Que são idosos, estudantes, né? Os portadores de necessidades especiais, né? Carteiros, bombeiros, policial militar, tudo isso que está na lei, né? Que a gente tem que dar essa gratuidade. Gira em torno de 36% a 37%. Né, do nosso passageiro total transportado. Isso altera o serviço? Isso dificulta? Porque isso também teria que ser um repasse, né? Isso torna-se a tarifa mais cara. Né? Se você jogar toda essa gratuidade em cima do cálculo de tarifa, o usuário que não tem nada a ver, ele vai pagar
por aquela pessoa que tem o direito à gratuidade. Hoje em dia, se você fizer um subsídio, pagar por uma gratuidade de estudantil, dos idosos, com certeza a tarifa ela tem uma queda. Então tudo isso influencia no preço final da tarifa. A integração é uma questão que deveria ser revista nos dias de hoje? Eu acredito que não, né? Foi um benefício para o usuário, não um benefício para o bem, porque hoje você pega um passageiro lá que vem na RJ 130 e trabalha, né, tem origem lá, tem o seu destino em Conselheiro. Ele não necessariamente tem que vir à rodoviária urbana, né, a antiga rodoviária urbana hoje Estação Livre, para fazer o transbordo. Ele pode descer em Duas Pedras ali e com o cartão, né, com o Free Card, ele consegue fazer a integração no meio do trecho. Eu acho que isso veio para ajudar e tudo que é para ajudar, acho que a gente não tem que retroceder. Sim, né? e as pessoas não precisam mudar, né, dos seus lugares. Sim, né, até para não haver um êxodo rural. Né? Tudo isso, porque às vezes o patrão teria que pagar 2 passagens, ele paga uma só usando o cartão. Sim. Então isso facilita até com que as pessoas que moram um pouco mais afastadas consigam um trabalho, né? Às vezes um trabalho um pouco melhor, que às vezes próximo da sua residência não tem. Né? Sim, sim, com certeza. E às vezes mora em casa própria, né? É longe, mas e não quer sair da sua casa própria, ter um conforto da sua casa para morar às vezes de aluguel numa casa menor também. Né? Sem dúvida. Tudo isso ajudou muito esse translado do usuário. Né? Sim. Temos mais perguntas, Marcelo? Mais uma? Vamos lá. Ela faz o que quer com a gente, você tem que sair para trabalhar, você tem que sair 2 horas antes, a gente vai pegar o ônibus quebra, não substituem. Lá onde eu moro, várias vezes o ônibus quebrou no meio do caminho, eles fizeram a gente andar um certo caminho a pé, falando que não vão substituir o ônibus, bota ônibus que não chega lá, eles ficam falando, a gente liga lá e fala, é só você reclamar. A gente reclama, eles não fazem nada, não resolvem nada, tira horário de ônibus, faz o que quer, você tem que sair para trabalhar, você não sabe como fazer e eles não resolvem nada. A gente já tentou reclamar e não adianta. A gente percebe que são as mesmas reclamações, né? Sim, até a questão do reclamar e não fazem nada, né? Eu gostaria até de deixar aqui o canal de comunicação, que é ouvidoria@fao.com.br. No nosso site encontra isso também. Quando for reclamar, às vezes não reclamar só com o motorista, porque às vezes reclama com o motorista não repassa aquela reclamação. Né? Temos a nossa rodoviária urbana ali, hoje a Estação Livre, onde temos ali um ponto de apoio, onde tem os fiscais. E eles tomam nota, ali, né, eles tomam nota dessas reclamações, é repassado à empresa. Quando é feito pela ouvidoria, nenhum cliente fica sem uma resposta e todas as reclamações elas são verificadas, o porquê, né, qual o fundamento. Igual essa que acabou de me passar com relação a um motorista na padaria, a gente vai a campo para poder verificar e fazemos as correções necessárias. Com relação a sair um pouco mais cedo, né, às vezes existe uma desinformação das pessoas não terem noção da grade de horário. Muitas das pessoas, às vezes, vai para o ponto, o ônibus acabou de passar. Esperei 40 minutos, mas se ela tiver, né, acesso à informação, à grade de horário, ela vai um pouco mais próximo do horário de passagem do ônibus, né? Otimiza o tempo de espera. E hoje, nesses grupos de WhatsApp, ele consegue interagir em tempo real com os nossos operadores e ele vai para o ponto na hora mesmo que o ônibus estiver passando. Até com relação às tecnologias, investimento, tudo isso, a gente está desenvolvendo um aplicativo para o usuário, até a gente está estudando trocar o nosso terceirizado de GPS, né, que faz o monitoramento, para desenvolver um aplicativo para o usuário que ele vai ter no celular dele, ele vai conseguir cadastrar a linha. Isso. Hoje nós temos isso dentro do nosso site, né? Mas a gente vai disponibilizar isso via aplicativo para não ter que entrar dentro do site para poder usar. Hoje dentro do nosso site já temos também essa ferramenta, que você coloca a sua linha, a sua origem, o seu destino e dá até um aviso de quanto tempo, de estar se aproximando, né? Você consegue ver quem é o motorista, a velocidade do carro, o número do ônibus, tudo isso até para poder dar uma informação melhor ao nosso usuário e também uma transparência também. Né? Como a pessoa pode entrar nesse grupo de WhatsApp, né? O telefone, isso tudo na ouvidoria tem? Porque tem por bairros, não é isso? Localidades. Então, são 50 grupos, se não me falha a memória aqui agora. Você não vai fazer parte dos 50, você vai fazer parte do que você utiliza no dia a dia, né? Com mais frequência. E hoje, com essa reformulação do WhatsApp, ele permite que até 1.000 e poucas pessoas, né, membros, consigam fazer parte do mesmo grupo. Você consegue, acessando o nosso site, ali ele já te leva, né, tem as abas ali, você entra já dentro do grupo de WhatsApp da sua linha desejada, só clicou, entrou pelo ícone, entrou.
já está pronto, já faz parte do grupo já de WhatsApp da linha. Hoje em dia todo mundo tem celular e tem internet. Isso aí é uma questão que ninguém vai ficar sem informação. Quem, né, tem aí família com idosos que não tem, pode também fazer parte para informar a essa pessoa que não tem. Né? Isso tem toda a garantia. Sim, não, com certeza temos ainda muitos usuários, né, do transporte coletivo que ainda não têm acesso ao smartphone, que tem um aplicativo de WhatsApp ou também acesso à internet. Sim. Mas isso a gente também temos a nossa fiscalização de apoio na rodoviária, que consegue dar essa informação até as pessoas até com um pouco de dificuldade, tanto de leitura quanto às vezes, né, de conseguir escrever ali. Eles têm lá o carinho de escrever os horários que a pessoa mais precisa para atender melhor o nosso usuário. Né? Com certeza. Tem um morador de Olaria que pergunta: há previsão para renovar os coletivos da cidade, já que há veículos de 2013 e 2014 na cidade? E por que esses veículos ainda estão aqui? Sim, né, é permitido, né, que você tenha um veículo até 10 anos, né, hoje estamos no ano de 2023, então 2013 ainda está dentro ainda, mas a renovação, ela precisa de um contrato um pouco mais longo, né, de um acerto, de tudo isso. De uma licitação. De uma licitação. Sendo feita uma licitação, isso dá uma garantia tanto para a prefeitura, que é a prestadora de serviço, né, a concessionária, vai ter um serviço melhor para ofertar ao usuário, e também para a prestadora de serviço, conseguir chegar numa montadora, chegar numa fábrica. Não, eu tenho um contrato de 10 anos, então eu posso diluir em 5 anos essa renovação. E a intenção da empresa é renovar, porque isso diminui o gasto, diminui a mão de obra e diminui a reclamação. Sim. Agora, Josimar, eu estou até coçando a cabeça, qual a dificuldade de se fazer uma licitação há tanto tempo? Porque a gente, periodicamente, acontecia essa licitação em Nova Friburgo. E desde praticamente 2000 e o que não acontece? 18, né? 2018 não acontece uma licitação, a empresa está trabalhando, operando em contrato emergencial ainda na cidade. Qual a dificuldade? Então, na antiga gestão do município, foi feito 2 tentativas de licitação, né, que ficaram desertas. Nenhuma empresa. Não foi atrativo para nenhuma empresa. Sim. Infelizmente, aquele nenhuma contrato... Nenhuma empresa quer estar aqui. Isso. Não é nenhuma empresa quer estar aqui. O contrato feito, no final, ele dava prejuízo. Né? Uma licitação que no final você não vai pagar, para no final você tomar prejuízo. Né? Infelizmente, não é que a empresa visa lucros, mas ele tem que ter pelo menos o dinheiro para pagar as contas, pagar os funcionários e fazer a manutenção necessária. Eu acredito que uma empresa particular tenha que ter lucro. Sim, né? Com certeza. Para pagar e para ter lucro. E agora, está sendo elaborado um estudo, né, pela Coptec, teve até uma audiência pública lá inicial em Olaria, no mês passado, se eu não me engano, e precisa também de um plano de mobilidade para ser implantado essa licitação, porque pelo que a gente viu lá, eu acompanhei e participei, são muitas inovações que eles querem trazer para o usuário, mas para ser implantado tem que ter um plano de mobilidade, tem que ter uma faixa seletiva para ônibus, como eu falei aqui, para ser atrativo para a pessoa deixar o carro em casa e usar o ônibus. Então tudo isso, a licitação ela tem que ser boa para a população, para a prefeitura e também para a concessionária. Mas você acha que a cidade comporta esse tipo de coisa, né? Faixa exclusiva para ônibus? Porque as nossas ruas, elas são minúsculas. A gente tem muita ladeira, né? Morro para tudo que é lado, e as ruas são pequenas. Se você ainda tiver estacionamento nas ruas, isso diminui ainda mais. Você acha que comporta? Então, a gente acompanha aqui o dia a dia de transporte, eu trabalho desde 2004, né, com transporte aqui em Nova Friburgo. E você tem na Avenida Governador Roberto Silveira 2 faixas, um acostamento, né, lógico, que serve de estacionamento. Então, às vezes seria um estudo. Se serve de estacionamento, ali poderia ter uma faixa seletiva. Você pega uma fila indiana, às vezes ali em Duas Pedras ali, e vai até a entrada de Conselheiro naquela fila. Se tem uma via, às vezes exclusiva, o ônibus hoje demora, às vezes, em torno de 30 minutos para fazer esse trecho pequeno, ele demoraria 10 minutos. Isso diminui, aumenta a velocidade e aumenta o número de partidas, às vezes não precisa colocar mais ônibus, você dando mais velocidade. Então tem que ter um estudo de mobilidade também. Esses estudos são muito estranhos, porque, por exemplo, eu vou falar de um lugar bem central aqui no Paissandu, que eu não entendo muito por que aquilo ali funciona dessa forma. Foi feito toda a parte no entorno, né, do Paissandu, mas tem ali um pedacinho no sinal,
onde tem um redutor de velocidade, que tem carros estacionados e lugar para carga e descarga ali. É o quê? Para atender uma minoria? Isso aí eu já não sei Eu te acho que responder, aquilo né? ali Acredito é que assim... tudo, se tiver um plano de mobilidade, né, eles vão levantar todos esses dados que tem operacionais nas principais ruas. Sim. E eles vão conseguir dar um diagnóstico melhor, né, para poder ser implantado na cidade. Porque sempre quando a gente entra ali com um ônibus, a gente tem que dar passagem para o ônibus, porque não tem condição de passar um ônibus, um carro e tem gente, um caminhão ali. Então, no entorno foi feito um projeto, vou até falar ali em frente à Superpão, tem parada rápida, aumentaram aquilo ali, no entorno do Paissandu também, mas ali naquela pequena, antes de entrar aqui a ARP, ali fica um monte de carro estacionado, prejudicando no meu modo de ver como motorista, a passagem tanto de pedestres quanto do trânsito ali de uma forma geral. Não consigo entender aquilo ali. É um pouco complicado, né? Complexo todo o trânsito de Nova Friburgo, né? Aqui tem uma Isso é um RJ, pedaço que eu ando e que eu percebo. Tem uma RJ que corta a cidade, que liga 25 municípios, 3 cimenteiras. Então, o fluxo de carros, carretas, né, na nossa cidade, que não sendo tem nossa horário cidade, para passar, mas também não é respeitado. Esse horário, eu acho que nem sei se ainda está sendo fiscalizado, mas cumprido. Eu não tenho certeza que não está. Eu vejo carretas aí de 6 eixos passando, cada uma enorme, no meio de 4, 5 horas da tarde. Então, tudo isso que a gente está discutindo agora interfere, às vezes, na partida do ônibus, na programação, né? Tudo isso interfere. Tem que ter um planejamento também de trânsito com muito certeza, sério um plano de mobilidade na cidade. Um plano que também não sai de jeito nenhum, eu não entendo também, porque nós já tivemos uma autarquia, hoje nós temos uma secretaria específica e não sai nenhum plano realmente que facilite a vida do friburguense. Acompanhando os noticiários, eu vi que parece ter uma empresa que ganhou a licitação para fazer esse estudo. Tomara, né, que seja feito o mais breve possível para ser implantado. Né? Isso vai ajudar não só a empresa, a programação da empresa, mas toda a população friburguense também, igual você está falando, com relação aos usuários, as pessoas que utilizam o trânsito ali no dia a dia, no carro de passeio, conseguir ter uma trafegar melhor pouco, né? Eu quero que você saia daqui hoje percebendo, né? Essas reclamações, a gente foi justamente aos pontos de ônibus, as pessoas não estão satisfeitas, principalmente com questão de horário, né? Atrasos, motoristas, vai aí com hoje um dever de casa aí bem tenso para você falar com a equipe, né? Eu acho que precisa também da participação de todos, ninguém faz nada sozinho, mas obviamente a gente vai ser esse canal aí para a empresa também fortalecer, né, junto ao passageiro, ao usuário do transporte público e pensar em a gente deixar realmente o carro em casa e usar mais o transporte público de uma maneira geral, mas ele tem que estar bom. Sim, com certeza, tem que ser atrativo, né? Ele tem que ser atrativo, com certeza. A gente espera você numa próxima ocasião, inclusive o Colonese, né, para poder vir falar aí essa viagem que ele está fazendo, justamente para buscar aí novas tecnologias e trazer aí até um transporte mais limpo, né, para a nossa cidade, até ambientalmente falando. Com certeza, né? A gente tem que pensar um pouco mais na sustentabilidade, né, no atrativo para o usuário. Então, essa questão de evolução, ela é contínua e a gente vai estar sempre buscando ferramentas para a gente ofertar um pouco melhor ao usuário. Todas essas reclamações, né, que foram passadas aqui pelos usuários estão sendo anotadas. Iremos para a empresa conversar com a equipe, ver o que a gente pode fazer para amenizar e, numa próxima oportunidade, voltar aqui para estar falando coisas melhores ainda e não atendendo só reclamações. Né? Ok. Muito obrigada, então, pela sua presença e até a próxima oportunidade. Até a próxima. E você de casa, vamos fazer arroz doce no próximo bloco. Não saia daí. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados.
A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Gente, não, peraí, menino. E se eu te disser... Vem cá, você é? Não. E se eu te disser que o melhor EAD do país tá por R$149 por mês? O que você me diz? Tô dentro. E se eu te disser que qualquer curso EAD é pelo mesmo preço, R$149 até o final da faculdade? O que você me diz? Cara, tô super dentro. Tem pedagogia, administração, contabilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi. Tô dentro. Mãe, eu tô dentro. Menino, vem cá. EAD Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e vendas Gemini Engenharia. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. A Unimed Serrana RJ tem muito orgulho de trazer toda essa modernidade, cuidado e conforto a você, nosso cliente. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, especialmente preparado para procedimentos de alta complexidade. Novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. A Unimed Serrana RJ segue crescendo e investindo. E nossa equipe está em ampliação e em constante treinamento para oferecer o que há de melhor em saúde para você, nosso cliente. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Toda manhã tá de volta e você aí de casa vai fazer comigo hoje arroz doce. Eu adoro, viu, gente? Tem gente que faz arroz doce com sabores diferenciados. Eu prefiro com aquele gostinho especial da baunilha, da canela e um toquezinho de limão. Então, hoje a receita do arroz doce é minha. Tá? Então nós vamos usar extrato de baunilha, vamos usar canela e vamos usar também raspinhas de limão. E é claro, leite condensado. Eu tenho aqui o arroz que eu já aproveitei o tempo do programa e cozinhei. Por quê? Ele demora um pouquinho. O tempo de cozimento do arroz, tradicionalmente falando. Só que eu não cozinhei ele com água, eu cozinhei ele com leite e pode ser leite desnatado, leite integral, pode ser leite em pó. É só aproveitar a matinal, viu? E levar para casa, ou melhor, receber em casa aquele box até com o seu leite, com o seu achocolatado, com a sua geleia e tudo fica muito gostoso para comer com um arroz doce. Por exemplo, eu quero um toque de geleia de morango ou geleia de damasco no arroz doce. Pode, é só retirar algumas coisas para acrescentar um sabor diferenciado. E o interessante é que o arroz doce, muita gente acha que é coisa de brasileiro.
Não é. O arroz doce, ele nasceu, vamos para essa câmera maior? O arroz doce nasceu na Ásia, né? Então, é uma receitinha até bem indiana. E lá na Índia, gente, eles servem arroz doce até em casamentos. Já parou para pensar que lá é arroz de festa? É um arroz diferenciado. Só que simplesmente ele é cozido com leite e açúcar, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu tenho deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui, vou botar só um pouquinho de açúcar porque eu vou colocar leite condensado. Então, a gente cozinha o arroz no leite, ele já está cozido aqui no leite e ó, acrescentei açúcar. Já é o arroz doce para servir na Índia. Olha que legal, em festa, viu? Em casamentos. É muito, muito interessante. Então, aqui a gente tem um arroz de casamento indiano. Arroz e açúcar. Na Tailândia, por exemplo, eles costumam fazer muito arroz doce, que aí faz também no leite, só que ao invés de colocar açúcar, eles servem com frutas, geralmente manga, que é uma fruta muito suculenta, né, na Tailândia, e aí eles servem o quê? O arrozinho assim, doce, com várias lascas, né, de manga bem docinha, e aí eles não colocam açúcar no arroz. Tá vendo como vai modificando? Ele só foi chegar à Europa lá pelo século 13, 14, mas até em Portugal. E aí os portugueses começaram, né, a colocar canela, que até mesmo de países mais frios, até para trazer assim um quentinho mais especial. Então, a canela é coisa de europeu. Vamos colocar aqui, deixar reservar um pouquinho de canela, porque os nossos imigrantes portugueses trouxeram também esse saborzinho. Aí, como o brasileiro é um bichinho danado, o que a gente colocou? Leite condensado. Leite condensado para realmente trazer a doçura que a gente gosta. Coisa de brasileiro essa história do leite condensado, tá, gente? Coisa de brasileiro mesmo. E aí, olha como é que ele já tá ficando cremosinho. Vamos acrescentar baunilha. Isso também é coisa de europeu, né? A baunilha é também coisa de europeu, mas a gente gosta também. E aqui eu estou usando o extrato de baunilha, ok? Pode usar essência? Pode. O sabor fica o mesmo? Não. Você vê que a baunilha aqui vai dar um toquezinho até amarelo, porque é o extrato mesmo, é a baunilha em fava. Então, vai ficar amarelinho dessa forma. E por último, nós ainda vamos deixar ele mais cremoso ainda com creme de leite. Eu adoro, adoro. Lembrando que no cozimento do arroz, você vai deixar ele secar igual seca quando você faz o arroz em casa com água, tá? Você vai cozinhar o arroz no leite, que é a primeira etapa que eu já disse aqui para vocês. Então, a gente tem aqui o nosso arrozinho doce, bem saboroso. Eu gosto de comer quentinho, mas a receita tradicional brasileira é servir gelado. Engraçado isso também, né? Isso vai de gosto. A gente vai deixar ele levantar uma fervurinha para desligar. E eu vou aproveitar aqui também e colocar uma raspinha de limão, que eu adoro e fica muito saboroso. Então, estou usando aqui, ó, um raladorzinho. Lembrando que a raspinha do limão tem que ser
não pode ser muito também. Ah, pode colocar limão? Eu tenho medo de talhar. Dependendo do creme de leite que você está usando, ele acaba talhando. Então, o ideal mesmo é você colocar, se você gosta do limão, colocar somente as raspinhas, ok? Vou botar só um pouquinho, que dá um sabor assim realmente muito, muito interessante. Aí levanta a fervura um pouquinho, lembrando que o arroz, ele é uma esponjinha, né? Ele acaba absorvendo como é que se diz? A água, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais infladinho. Dá para fazer com arroz agulhinha, dá para fazer com arroz japonês, fica também uma delícia. Muito cuidado na hora do cozimento, para ele não ficar uma papa, né? Virar um mingau. E também dá para fazer com arroz arbóreo, arroz de risoto. Também vai ficar delicioso. Deixa eu pegar uma tigelinha. Que aí eu só vou mostrar aqui como que eu gosto de servir. Aqui tem que ferver um pouquinho mais, tá? Mas na hora de servir, uma cumbuquinha. Bem bonitinha, tem que ser fundinha assim. Aí eu gosto de colocar. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de colocar umas raspinhas de limão por cima. Além de bonito, né? Fica gostoso. Ó. E deixa eu pegar uma colherzinha, um pouquinho de canela para polvilhar aqui por cima. Dá para mostrar aqui? Só para... E aqui, ó, eu tirei, né? Ali, eu tirei anteriormente por causa do cozimento. Aqui eu tô esperando ele cozinhar mais um pouquinho, até mesmo para o arroz absorver o leite condensado, o creme de leite e ficar bem gostoso. E na hora de servir, uma canelinha por cima. Ai, pronto, tá aí uma ótima sobremesa para dias frios, tá aí uma ótima sobremesa para Dia das Mães, a mamãe que gosta aí de um arrozinho doce, vai valer a pena. E olha, gente, faz que dá certo mesmo, viu? É só você entrar daqui a pouco no nosso site, tvzoom.com.br/toda manhã. Lá vai ter o modo de preparo, tudo bonitinho para você aproveitar, né? E os ingredientes que você vai usar. Você pode colocar coco, pode colocar amendoim, pode colocar um monte de coisa, mas o tradicional, o arrozinho doce, para você não fazer ele virar uma canjica, né? Porque geralmente em canjica é que a gente coloca todas essas coisas. Faz isso que eu fiz hoje. Esse limãozinho, essa canelinha, essa baunilha já está muito bem temperado para um arroz bem saboroso. Então, é só fazer em casa que dá super certo e vai ficar uma delícia também. Gostou da dica? São pequenas coisas que a gente pode fazer na nossa casa no dia a dia. O arroz doce é uma coisa bem tradicional no nosso dia a dia, da sobremesa do brasileiro. É legal porque a gente conheceu também um pouquinho das histórias, né? Ele não é um produto nacional, não é uma receita brasileira. Começou lá na Índia, foi Tailândia, aí foi para a Europa e a gente vai percebendo que como a história da gastronomia também é muito bonita e vai recebendo temperos de acordo com cada cultura. Então, agora aproveite e faz em casa hoje ainda, que vai ficar uma delícia. Posso terminar? Vou terminar o programa de hoje. O Toda Manhã fica por aqui nesta quinta-feira, não sei se vai chover, eu acho que a probabilidade de chuva ainda é pequena, mas pode ser que tenha assim, de vez em quando acontece, né, essas tempestades inesperadas aqui na cidade. Então bote guarda-chuva aí dentro da bolsa, faz a sua parte para não ter surpresas desagradáveis. Tenha uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente está de volta mais uma vez com você aí de casa no Toda Manhã, a partir das 10h15. Beijo, até lá!
da manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo.